Olá, muito boa noite. Começa agora mais um Tá na Web. Hoje com um marco, essa é a nossa 100ª edição do programa. Aqui a gente te deixa por dentro dos assuntos mais falados na internet e mais pesquisados no Google. E no Trend de hoje temos votação para presidente do Senado. Nessa quarta-feira, o Congresso Nacional realizou a eleição para os presidentes da Câmara e do Senado. A da Câmara ainda está ocorrendo a essa hora, que agora 7 horas e 38 minutos. A gente vai explicar para você já tudo, como é que está o andamento disso por lá. E hoje também, dia 1º, a capital federal foi marcada pela abertura do ano judiciário aqui no Supremo Tribunal Federal. Bom, para a gente conversar sobre esses temas, para falar desses poderes e também dos acontecimentos de hoje em Brasília, eu vou chamar no telão para bater um papo comigo o Rafael Favetti, que é advogado e cientista político, e o Antônio Rodrigo Machado, que também é advogado e especialista em direito constitucional. Bom, bem-vindos, Favetti, Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao Tá na Web. A gente vai falar de um dia muito histórico e importante para o nosso país. Eu quero começar falando do nosso trend, que tem a ver com a eleição do Senado. Então, já começo aqui a falar com o Favetti, que é cientista político. Favetti, explica aqui para a gente já tem a reeleição do Rodrigo Pacheco no Senado, a eleição para o presidente da Câmara ainda está acontecendo, enquanto a gente está fazendo aqui o programa, mas são eleições muito importantes para a gente ter uma noção do que vai acontecer daqui para frente no nosso país, Esse 2023 que vem aí com muitas mudanças e surpresas. Olá a todos, especialmente ao meu nobre amigo Antônio Rodrigo Machado. E bem como você falou, essas eleições elas são super interessantes, apesar de serem eleições de um universo muito pequeno de votantes. Apenas 81 senadores são aptos a votar a presidência do Senado. Aliás, o presidente do Senado é também o presidente do Congresso Nacional e apenas os 513 deputados podem votar para presidente da Câmara dos Deputados. E o interessante lembrar é que o vice-presidente da Câmara é que é o vice-presidente do Senado. O presidente da Câmara não participa da linha sucessória do Congresso Nacional. E por que isso é importante, tal qual como você falou? É importante porque tanto o presidente do Senado quanto o presidente da Câmara, eles são o que tecnicamente se chama de agenda setter. Esse é o termo técnico daquela pessoa que tem o poder de agenda, de colocar para votar as questões. Quando nós falamos, por exemplo, na presidência do Supremo Tribunal Federal, diferentemente do que, enfim, o senso comum acredita, que é o chefe do Poder Judiciário, na verdade, ele também é um agenda setter, só que do Poder Judiciário, na verdade, do Supremo Tribunal Federal. Claro, o presidente do Supremo também é o presidente do CNJ. Aliás, eu relembro aqui, se você me permite, Claro. o saudosíssimo ministro Vitor Nunes Leal, que dizia que um dia nós podíamos chegar à ideia de o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, ser o presidente de todo o legislativo brasileiro, no plano especialmente da questão administrativa, e o presidente do Supremo Tribunal Federal ser o presidente de todo o judiciário brasileiro. O que Vitor Nunes pensava com isso? Ele pensava em políticas públicas gerais. É claro que no nosso modelo federativo nós temos as assembleias legislativas nos estados e as câmaras de vereadores nos municípios. E nos estados nós temos os tribunais de justiça, compreendendo, portanto, o cenário federativo que nós temos. Mas tudo isso, como eu falei, tem muita importância consignada nessas eleições, que uma está acontecendo, como você bem falou, e outra acabou de acabar, reelegendo Rodrigo Pacheco, mediante uma orientação sobre reeleição do Supremo. É bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal decidiu sobre quem pode e quem não pode disputar reeleições. E o que o Supremo decidiu? Quando se encerra uma legislatura, zera o jogo e mesmo aquele que já era presidente pode concorrer de novo. E por isso que nós estamos vendo essa possibilidade jurídica, de um lado, Arthur Lira, que era o presidente até dias atrás, candidato de novo, porque mudou a legislatura, e do mesmo modo, Rodrigo Pacheco. Essa é uma orientação jurídica da possibilidade
de concorrer à mesma cadeira, dada por uma orientação do Supremo que mudou uma antiga orientação de tribunais de justiça dos estados que podiam reeleger presidente das assembleias legislativas indefinidamente. O Supremo veio e deu uma nova orientação sobre essa importante questão. Entendido, muito bem explicado, Favete, obrigada. Agora vamos falar um pouquinho do Judiciário, né? Hoje, durante a abertura, a sessão solene aqui, a ministra do STF, presidente do STF, a ministra Rosa Weber, falou muito no discurso dela sobre o fortalecimento da democracia, relembrou os ataques que a Corte sofreu, não só a Corte, como todos os 3 poderes no dia 8 de janeiro. E, Antônio, quero falar um pouquinho com você sobre a questão justamente do fortalecimento da democracia, né? A ministra, lá no início de janeiro, prometeu que estaria tudo reerguido, que o plenário estaria de pé, intacto, e esteve, né? Hoje a gente viu que o Judiciário voltou e não se deixou abater pelos acontecimentos do último dia 8. Nós tivemos hoje, primeiramente, boa noite, Mariana Xavier, boa noite, Rafael Favete, 2 amigos muito queridos. É um prazer enorme estar aqui falando sobre um tema super importante para a democracia brasileira. A sessão solene que instala os trabalhos do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, ela tem um marco diferenciado esse ano. Nós passamos por um dos episódios mais tristes da nossa democracia, que no dia 8 de janeiro de 2023 nós tivemos um abalo físico, material e também, digamos, simbólico na democracia, quando pessoas invadiram os prédios dos 3 poderes e destruíram e furtaram e agrediram agentes públicos de segurança, mas que, na verdade, tinham a intenção de implementar um regime não democrático em nosso país. Eu entendo que essa sessão solene de hoje, nós tivemos uma grande sorte de termos uma mulher na presidência do Supremo Tribunal Federal, que a ministra Rosa Weber, com toda a sua sensibilidade, com todo o seu compromisso constitucional, não apenas fez com que o Judiciário pudesse continuar a sua trajetória de defesa da Constituição, mas também, do ponto de vista administrativo, trouxe algo que é uma imagem muito marcante, de observarmos os ministros sentando nas cadeiras que foram destruídas. Aquela imagem na sessão solene, em que todos os ministros estavam em seus lugares, em que o plenário foi restaurado, demonstra não apenas a força do Poder Judiciário, mas a força do Estado brasileiro. Então, nós vimos cenas que representam muito mais do que apenas uma sessão de instalação dos trabalhos do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal. Nós vimos também o convite às demais autoridades, aos presidentes dos tribunais superiores, ao presidente da República, ao Procurador-Geral da República, a todos aqueles que chefiam os 3 poderes e diversos órgãos do Estado brasileiro, que são tão importantes, presentes no lugar que foi atacado, que foi vilipendiado por pessoas que não respeitaram o nosso Estado democrático constitucional. Eu diria que hoje não foram apenas cenas que representam o início do trabalho da função jurisdicional do Estado brasileiro, mas sim o reinício dos trabalhos daqueles que fortalecem, que lutam e que prezam pelo respeito à democracia brasileira. Então, hoje foi um dia emocionante. Foi um dia que foge à simples leitura da nossa Carta Constitucional e que ultrapassa as barreiras do formalismo para garantir que, emocionalmente, pessoalmente, nós temos grandes guerreiros e guerreiras para defender aquilo que é tão importante para a sociedade brasileira, que é a manutenção da democracia. Como profissional do direito, como advogado, eu posso garantir que hoje eu fiquei emocionado. Depois de termos visto tantas cenas lastimáveis, observar uma mulher presidindo, tanto na função jurisdicional como na função administrativa, e demonstrando a eficiência do Estado em repreender essas ações criminosas, como também nos dá esperança da continuidade de uma democracia ainda mais forte no Estado brasileiro. Eu digo, sem sombra de dúvidas, na condição de advogado, na condição de professor, na condição de cidadão, hoje é um dia marcante para a história do nosso país. Sem dúvida, o Judiciário segue fortalecido depois de todos esses acontecimentos. Belas palavras, professor Antônio. Bom, Favete, voltando aqui para o assunto agora do Legislativo,
Enquanto a gente estava debatendo essa pauta na redação, surgiram algumas dúvidas sobre as diferenças, as principais diferenças entre as eleições para presidente do Senado e para presidente da Câmara. Rapidamente, você pode falar para a gente quais são as particularidades de cada uma? Perfeitamente. Primeiramente, o tamanho do eleitorado. O tamanho do eleitorado ele é bastante diferente. No Senado, ainda vigora o voto em papel, aquele voto que é antes até do chamado voto impresso, é o voto em papel mesmo, até porque são só e somente só 81 senadores, por isso é possível, e aí a contagem é manual. Já na Câmara dos Deputados, a votação é via placar eletrônico, porém, também por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ambas as votações são secretas. Isso não impede que o parlamentar abra seu voto. O que quer dizer isso? Que ele chegue e diga, olha, eu voto em fulano ou voto em ciclano. Porém, a abertura do voto não exime ele de votar, tal qual está previsto no regimento interno. E retomando uma vez, Mariana, que é um dia muito simbólico, tal qual falou-nos o nobre professor Antônio Rodrigo Machado, a primeira fala de senador Rodrigo Pacheco, reeleito para o Senado, foi exatamente na linha que falou o professor Antônio Rodrigo Machado, relembrando o triste dia do domingo, nosso domingo sangrento, e dizendo que a democracia está em pé. É claro que a questão física é importante, a reconstrução do plenário e das paredes de vidro do nosso Supremo Tribunal Federal. Aliás, Hermes Lima, também saudoso ministro do Supremo Tribunal Federal, pontuou: nós temos a única Suprema Corte do mundo em que as paredes são transparentes, justamente para que as pessoas consigam ver tudo que lá é feito. E dessa maneira, a reconstrução do plenário do Supremo Tribunal Federal exemplifica a manutenção da democracia e dos parâmetros da Constituição brasileira. Favete, deixa eu te interromper rapidinho para a gente inserir aqui no nosso bate-papo a informação de momento, porque o Arthur Lira acabou de ser reeleito para a presidência da Câmara com uma votação recorde de 464 votos. Explica para a gente o que significa, então, a gente ter novamente o mesmo presidente da Câmara e o mesmo presidente do Senado por mais 2 anos, é isso? Exatamente, por mais 2 anos, não teve segundo turno em nenhuma das casas. Antes dessa votação de Arthur Lira, o recorde era de João Paulo Cunha, quando foi eleito em 2003, e isso significa que o modelo da mesa do Senado e o modelo da mesa da Câmara, o modelo político, está se mantendo, uma vez que no Senado nós tivemos aí uma renovação de 27 senadores, e na Câmara dos Deputados uma renovação de algo perto de 43% dos deputados. Mas, porém, o modelo seguido pelas mesas continua. E dessa vez nós temos uma coisa muito interessante, Mariana. O PL, que é o maior partido na Câmara dos Deputados, ficou sem a presidência, sem a vice-presidência e vai ficar sem a CCJ. Ele vai ficar com a relatoria da importantíssima Comissão Mista de Orçamento. Mas no Senado, ele também fica, de certa forma, ausente. Era o maior partido. A gente acordou hoje, Mariana, sendo o PL o maior partido do Senado, mas a gente vai dormir ele não sendo mais, porque o PSD conseguiu aí abocanhar, vamos dizer assim, mais parlamentares, e dessa maneira o PSD volta à presidência do Senado com a reeleição e sendo o maior partido da Casa Alta. É isso, resultados então fresquinhos aqui que a gente transmite para os nossos telespectadores e internautas. Bom, e seguindo, já que a gente tem esse desenho formado, né, de novo presidente da Câmara, novo presidente do Senado, um novo presidente da República agora em 2023 e um ano judiciário retomando. Professor Antônio, o que a gente pode esperar desse 2023, né? A gente ouviu em vários discursos um pouco sobre a harmonia dos 3 poderes e a volta de uma gestão colaborativa. Você pode falar um pouquinho sobre a sua opinião desses próximos meses aí para o nosso país em relação à união dos 3 poderes? O 8 de janeiro, Mariana, ele tem uma representatividade negativa bastante relevante, como nós falamos
na nossa primeira exposição. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um efeito positivo, que é a junção dos três poderes para rechaçar toda e qualquer iniciativa que seja a abolição da democracia. Então, eu acredito que hoje, com a reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, com a reeleição do Pacheco na presidência do Senado, com a instalação dos trabalhos no Judiciário e, principalmente, com o papel que o presidente da República vem se colocando a exercer, de trabalhar o diálogo entre os três poderes, nós temos aí a possibilidade de nós termos uma nova etapa nessa relação que a Constituição fala que tem que ser independente, mas tem que ser harmônica. Por óbvio que, quando a gente fala da separação dos três poderes, os conflitos sempre vão existir, porque é isso que está presente no sistema de freios e contrapesos. O conflito ele faz parte da democracia e aquilo que é julgado pelo Poder Judiciário nem sempre vai ser de bom grado por parte do Poder Executivo ou até mesmo do Legislativo. Mas essa independência ela faz parte do nosso regime democrático e ela faz bem a uma sociedade plural que seus representantes muitas vezes não vão comungar das mesmas ideias. Mas é muito importante que nós tenhamos em mente que as políticas públicas que possam retirar uma parte considerável das pessoas brasileiras, dos cidadãos brasileiros, que hoje estão na pobreza ou passando dificuldades extremas, que essas políticas públicas possam chegar a essas pessoas, a esses cidadãos. Então, nós temos aí um papel central do Poder Executivo como grande gestor, grande protagonista das políticas públicas, mas nós precisamos que o Poder Legislativo, para além de fazer uma fiscalização desses atos administrativos, que ele também possa propiciar, dentro do presidencialismo de coalizão, que essas políticas públicas sejam eficientemente executadas para alcançar as demandas da sociedade. E o Poder Judiciário, por óbvio, precisa ter a sensibilidade de analisar todos esses atos que serão levados cada vez mais ao Judiciário, porque a judicialização e o controle das políticas públicas sempre são levados ao julgamento do Poder Judiciário, que o Judiciário tenha a sensibilidade de fazer cumprir a Constituição, mas também de respeitar aquilo que foi decidido pelo Poder Legislativo e, primordialmente, por aqueles que têm a tarefa, a responsabilidade de concretizar todas as demandas que sejam necessárias à evolução da nossa sociedade. Eu diria que um primeiro ponto que nós podemos tratar, que é um dos grandes desafios do Poder Judiciário, são as questões que vão existir em consequência do 8 de janeiro. Nós temos um grande problema, que é a capital do nosso país, Brasília, o Distrito Federal. Hoje, nós temos um governador que está afastado, provisoriamente. Eu diria que essa é uma das grandes tarefas que o Poder Judiciário Especial, o Supremo Tribunal Federal, terá que analisar se é a manutenção do afastamento do governador, o retorno do governador no prazo estipulado pela decisão que foi referendada pelo plenário, ou se vai ter até mesmo uma antecipação do retorno desse chefe do Poder Executivo distrital ao seu cargo. Além disso, nós temos uma série de questões na esfera criminal que tem o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público da União, em especial a Procuradoria-Geral da República, como protagonistas, tendo ali, na execução dessas investigações, a Polícia Federal. Então, eu diria que essa é uma questão extremamente importante, que é as consequências do dia 8 de janeiro de 2023 para o prosseguimento do funcionamento da República e a eventual punição dessas pessoas que vilipendiaram a nossa democracia e, especificamente, os prédios que representam os poderes do nosso Estado brasileiro. Com certeza essa vai ser uma das pautas, né? Favete, eu também quero a sua opinião como cientista político em relação a esse novo cenário que surge agora em 2023, repetindo aqui a pergunta, os três poderes, né, serão mais harmônicos? Qual que é a sua expectativa para esse ano em relação ao Legislativo, o Executivo e o Judiciário? Nós já tivemos na história da República Brasileira momentos trágicos da relação entre poderes, e eu chamo aqui a história a aposentadoria compulsória de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, Vitor Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva,
pela ditadura militar. Depois disso, a Constituição de 88, ela é um marco, ela é uma Constituição promulgada, é uma Constituição que estabelece os limites entre os poderes, e eu não creio que, apesar das tensões, etc., haja um abalo institucional. Apesar de alguns quadros políticos usarem palavras aqui e ali, que às vezes não condizem com um homem público, isso não significa que as instituições foram abaladas. Tal qual falou o professor Antônio Rodrigo Machado, os conflitos institucionais são naturais dentro da tripartição dos poderes. Porém, a harmonia entre eles também é natural. E eu posso te afirmar, Mariana, nós não tivemos abalos institucionais, apesar de falas politiqueiras de quem quer que seja. Além do mais, uma vez que estamos falando sobre as eleições da presidência da Câmara, presidência do Senado, ambos os presidentes já sabem o seu mistério. Ambos os presidentes foram reeleitos, não são neófitos, são políticos que compreendem o papel, uma vez que já foram presidentes, e estarão ao lado, no executivo, de uma pessoa que está pela terceira vez também na cadeira, e também da ministra Rosa Weber, que é magistrada de carreira advinda da Justiça do Trabalho. Verdade. Dessa maneira, nós podemos afirmar que as pessoas na frente das suas instituições não são pessoas neófitas e nem com projetos políticos pequenos, eleitoreiros ou politiqueiros. São pessoas, são quadros na nação que compreendem o seu papel, visto, e aqui vou falar de novo dele, do presidente Rodrigo Pacheco, que a primeira coisa que ele falou foi sobre a democracia brasileira, o repúdio aos atos do 8 de janeiro e que a Constituição permanece em pé. Em resumo, Mariana, as instituições não foram, não estão e dificilmente serão abaladas. Ainda bem, é isso aí, a democracia inabalada, né? Inclusive foi a nossa campanha aqui durante esse período triste, histórico e que a gente espera que não se repita e que jamais também será esquecido. Eu adorei o nosso bate-papo, Favete, Antônio, muito obrigada pelo tempo, pelos comentários cirúrgicos, precisos, que tanto acrescentam para mim e também para o público, para a gente entender todo esse cenário que vem aí nesse 2023. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigado, é uma honra sempre aprender com o professor Antônio Rodrigo Machado. Bom dividir contigo, Mariana, e aprender contigo também sobre essas questões. E muito obrigado a todos aqueles que estão nos vendo ou ouvindo até pela TV Justiça. Obrigada. Mariana, dia 8 de janeiro, nós tivemos um episódio, como nós falamos tanto aqui, que foi um episódio muito triste. Um episódio que marcou todas as nossas vidas. Nós observamos a história acontecer, nesse caso, acontecer como tragédia. Mas a democracia é verdadeiramente inabalável. E acho que hoje, tanto a eleição da Câmara, como representação do povo brasileiro, a eleição do Senado como representação da nossa federação, e a representação que o Supremo Tribunal Federal desempenha na proteção da nossa Constituição, ainda dentro da sua função, que muitas vezes ela é contra-majoritária, eu diria que a sessão solene de hoje, ela contou com a participação de todos os ministros, todos eles de forma muito unida, muito unificada, no respeito ao Poder Judiciário, no respeito ao Estado brasileiro, e eu diria que hoje foi um dia de festa democrática. Nós costumamos utilizar essa expressão para falar das eleições, mas hoje também foi um pouco eleitoral no sentido positivo. Quando nós observamos todos esses atores elegendo a democracia como um símbolo, como um valor inabalável, nós observamos que a continuidade do Estado brasileiro ela terá uma trilha, um caminho árduo, mas um caminho que busca a realização dos nossos maiores sonhos, das nossas maiores esperanças, e o Supremo tem um papel essencial para garantir isso. Muito obrigado, Mariana, muito obrigado, meu caríssimo amigo, meu ídolo, Rafael Favete. Forte abraço a todos. Eu que digo.
Obrigada, obrigada. Mariana, gente. aproveitando já, antes de você Claro. terminar, que o João que nos permita aqui, que é o nosso diretor, o busto, quem vier a Brasília, vá ao Supremo Tribunal Federal, há um busto de Rui Barbosa, um dos pensadores da República, que pelo que a presidente do tribunal falou, ministra Rosa Weber, vai ficar marcado com os atos de 8 de janeiro, ela não vai fazer uma remodelagem no busto, justamente para todos aqueles que vierem em Brasília se relembrar da vergonha que foi o 8 de janeiro, tal qual falou o professor Antônio Rodrigo Machado. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Professor Rodrigo Machado, sempre aprendendo com Vossa Excelência. Obrigada, gente. Bom, você que está aí do outro lado da tela, continua comigo. Vamos voltar aqui para o Google para a gente saber quais foram os outros assuntos, né, que foram pesquisados durante a semana na internet. A gente começa com o ministro da Defesa. O nome dele aparece em várias notícias. A mais recente é sobre o envio das Forças Armadas às terras Yanomamis. A ideia é combater o garimpo ilegal que tem provocado uma tragédia humanitária no local. Segundo o ministro da Defesa, José Múcio, o Exército vai ficar responsável pela identificação de criminosos, já a Marinha vai apoiar a vigilância nos rios e a Aeronáutica vai enviar as doações aos indígenas e também monitorar o espaço aéreo. No segundo bloco, já a gente vai falar um pouquinho também sobre essa situação lá dos Yanomamis. Vamos para a próxima tela, então? SISU aí seguindo. SISU é o tema que a gente destaca porque aí a gente teve mais de 226 mil vagas disponíveis em instituições de ensino superior para consulta no SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada. Essas inscrições começam dia 16 de fevereiro já e vão até o dia 24. Então já dá uma olhadinha aí no site do SISU se você tem alguma vaga que te interessa. No nosso último destaque aqui do Giro dos Trends do Google, o Wallace. A Advocacia Geral da União pediu o banimento do jogador de vôlei do esporte depois de uma postagem no Instagram com uma enquete incitando a violência contra o atual presidente Lula. Para a AGU, o post não está protegido pelo direito à liberdade de expressão, além de violar o Código Brasileiro de Justiça Desportiva e o Código de Conduta Ética do Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro. A gente faz agora uma pausa, rapidinho, um intervalo, já eu volto com mais informações, não saia daí. Já estamos de volta e agora no segundo bloco a gente aborda uma fake news que está circulando aí na web sobre os Yanomamis. Pode rodar. Circulam nas redes sociais, depois da exposição da situação de tragédia humanitária que vive o povo Yanomami, de que o povo não é brasileiro, é venezuelano, e que a situação de tragédia humanitária que vivem, que se encontram, é de responsabilidade do governo da Venezuela. Isso é mentira, isso é fake news, né? O povo Yanomami é um povo brasileiro, em território demarcado desde 1992 no território brasileiro. Então, portanto, as políticas públicas que deveriam chegar ao povo é de responsabilidade do Brasil, né? O garimpo é o câncer, o grande problema que vive o povo, que dissemina toda sorte de violência, de ilícitos, degradação ambiental e desestruturação cultural, levando à miséria e à fome. Depois, o Estado brasileiro demonstrou ter democracia e instituições fortes nos últimos dias. Essas instituições são responsáveis por combater as fake news, as mentiras, e impedir a disseminação do ódio e da violência contra os povos indígenas, no caso especial contra o povo Yanomami. É isso, essa fake news é muito séria, a gente precisa ter muita atenção com esse tema. A situação dos indígenas é realmente de crise humanitária. Para falar comigo sobre esse tema, eu entrevistaria agora
o Ivo Macuxi, que ele é advogado indígena e também é assessor jurídico do Conselho Indígena de Roraima. Ele, inclusive, está em Roraima neste momento, mas, infelizmente, por causa de uma queda de energia, ele não conseguiu conectar aqui com a gente, por isso a gente não vai ter esse bastidor aí mais de pertinho, mas em uma próxima oportunidade a gente aborda novamente esse tema que é tão importante e necessário estar no debate das redes e também da vida real. É isso então, o Tá na Web fica por aqui, não deixe de seguir a TV Justiça nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Twitter, no YouTube e também no Spotify. Eu te espero na próxima semana com mais um tema da web para você. Até lá!